Estamos de volta, ó. Tarefa 53, grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, na aula anterior nós vimos diretamente e agora nós vamos ver inversamente proporcionais, tá joia? Bom, veja bem. O primeiro exercício, ó. Um carro fez um trajeto a 90 km por hora em 3 horas. Qual seria a velocidade do carro se ele fizesse o trajeto em apenas 2 horas? Então, veja bem. O que acontece? Eu tenho que identificar primeiramente quais são as grandezas, né? Então, aqui eu tenho a grandeza que seria a velocidade e a outra grandeza seria o tempo. Então, inicialmente, o meu carro estava a 90 km por hora, tá? 90 km por hora, e gastou, 3 horas para executar esse trajeto. Agora, o que acontece? Se ele fizesse o mesmo trajeto em apenas 2 horas, poxa, ele foi mais rápido no tempo, né? Então, se ele foi mais rápido para fazer esse trajeto, né? Então, se eu diminuir o tempo, o que vai acontecer com a minha velocidade? Vai diminuir também? De jeito nenhum. Gente, se você vai de um determinado ponto ao outro, né, em 3 horas a 90 km por hora, se você for fazer a mesma distância, só que agora em 2 horas, né, mais rápido, com certeza você vai ter que andar numa velocidade maior. Então veja bem, você diminui o tempo da sua viagem, só que a sua velocidade média vai aumentar. Ela vai ser maior do que os 90 km por hora. Se ela vai ser maior, eu chamo isso de grandeza inversamente proporcional, porque uma está indo em direção contrária da outra. E como uma está indo em direção contrária da outra, o que muda da inversamente para diretamente é o quê? Que o que tem a variável x vai permanecer do mesmo jeito. Eu vou ter uma igualdade agora que tem o pulo do gato. Quando for inversamente, a outra fração que eu vou montar, que tem os dois valores, tanto no denominador quanto no numerador quanto no denominador, eu vou inverter. Ao invés de ficar 3 em cima e o 2 embaixo, vai ficar 2 em cima e o 3 embaixo. Tá bom? Aí como que eu executo isso? Da mesma forma que eu fiz o outro, cruzado. X vezes 2, 2x. 90 vezes 3, 270. X é igual a 270 dividido por 2. O x vai ser 135 o quê? Quilômetros por hora. Em sala de aula, nós estávamos vendo como. Lembra? Quando nós identificarmos que uma grandeza é inversamente proporcional, é só fazer o quê? Esse vezes esse e esse outro vezes esse daqui. E se vocês observarem, invertendo também uma das frações, continua sendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então, resolvam da forma que melhor entender, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós temos o exercício 2. Uma artesã teceu em 12 horas um tapete, à razão de 6 metros por hora. Se ela trabalhasse à razão de 9 metros por hora, olha só, ela vai fabricar mais, né, uma quantidade, o tapete um pouquinho maior e no mesmo tempo. Quanto tempo levaria para tecer o mesmo tapete? Olha só. Então, nós temos que achar as grandezas, né? Então, uma das grandezas seria o tempo, né? E aqui seria, vamos dizer assim, 6 metros por hora seria o que? O tamanho que eu posso estar considerando, né? Ou simplesmente eu posso colocar aqui a quantidade de metros
por hora, né? Eu posso estar colocando. Então, eu tenho aqui que o tempo era 12 horas e ela conseguia fazer 6 metros desse tapete para cada hora. Agora, se ela trabalhasse a uma razão de 9 metros por hora, olha só, vai aumentar aqui. O que vai acontecer com o tempo para ela fazer esse mesmo tapete? Presta atenção, o tapete é o mesmo. Então, se ela for mais rápido, né? Se ela aumentar aqui o tempo para poder fazer esse tapete, se ela aumentar esse tempo, a quantidade de metros, né, por hora, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir. Se o tempo diminuir, né, o que eu considero aqui? Que elas estão indo em direções opostas. Se elas estão indo em direções opostas, eu chamo isso de grandeza inversamente proporcional. Tá joia? Porque olha só, ela fazia 6 metros por hora. Aumentou para 9. Então quer dizer que ela está fazendo o tapete, né, bem mais rápido. Então com certeza ela vai conseguir terminar esse tapete mais rápido. Então se ela aumenta essa velocidade dela de confeccionar o tapete, então com certeza o tempo vai diminuir. Aqui então ficaria como? Ficaria o 12 sobre x é igual. Se é inversamente, eu vou inverter. Eu vou colocar o 9 em cima e o 6 embaixo. E executar a multiplicação cruzada. X vezes 9, 9x. 12 vezes 6. Eu vou ter 72. Então, x vai ser 72 dividido por 9, que eu terei 8 horas. Então, o mesmo tapete, se ela começar a fabricar ele mais rápido, né, fazer mais metros por hora, com certeza ela vai terminar com um tempo menor, que nesse caso seria as 8 horas. No exercício 3, olha só, na construção de um muro, 12 operários levam 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários? Veja bem, eu tenho que ter as grandezas, né? Nesse caso seriam os operários. Os operários. E seria o quê? Os dias. Então eu tenho aqui que 12 operários levam 4 dias. 8 operários vão levar quantos dias? Então, se eu diminuir o número de operários, o que vocês acham que vai acontecer com a quantidade de dias? Isso mesmo, ele vai aumentar, porque você vai ter menos pessoa para poder trabalhar, automaticamente você precisa de mais dias. Então você vai ter uma grandeza inversamente proporcional. E a grandeza inversamente proporcional resolvemos quando? 4 sobre x é igual, se é inverso, eu vou inverter. 8 sobre 12. Faço a multiplicação. 8 vezes x, 8x é igual. 4 vezes 12, 48. Então, x é igual a 48 sobre 8. X vai ser igual a 6. 6 o quê? 6 dias, que é o que ele vai gastar quando diminuir esses operários, tá bom? Exercício 4. No exercício 4 está assim, ó, se 8 pedreiros levantam a parede de uma casa em 3 dias, quantos dias 6 pedreiros levarão para fazer o mesmo trabalho? Então aqui nós temos as grandezas pedreiro e nós temos a grandeza, que seria o dia, né? Então nós temos aqui que 8 pedreiros levam 3 dias. 6 pedreiros vão levar quantos dias? Muito semelhante ao anterior. Então, se eu diminuir o número de pedreiros, o que vai acontecer com o número de dias? Vai aumentar. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. E como que eu resolvo isso? Eu copio o que tem a variável x, normalmente, e o que é o 8 em cima e o 6 embaixo, eu inverto.
Vou fazer 6 sobre 8 e vou fazer a multiplicação cruzada. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 8, 24. X vai ser 24 dividido por 6. Então, o x vai dar o quê? Vai dar 4. 4 dias. Tá joia? Próximo exercício. É o último dessa tarefa 53, tá bom? Então, ele diz assim, ó, uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se fossem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher esse mesmo tanque? Então, nós temos aqui as variáveis, as grandezas, né? Seriam as torneiras. E o outro seria o tempo, que é dado em horas, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, que uma torneira leva 6 horas para encher esse tanque. 3 torneiras vão demorar quanto tempo? Note o seguinte, que você está aumentando o número de torneiras. Se você vai aumentar o número de torneiras, com certeza vai encher esse tanque mais rápido. Tá joia? Então, uma grandeza direta. Opa! Direta não. É uma grandeza vou apagar aqui, ó. É uma grandeza inversamente proporcional, tá bom? Então, como que eu vou montar? 6 sobre x é igual, inverte, 3 sobre 1. Então, vai ficar aqui, ó. 3x é igual a 6 vezes 1, 6. X é igual a 6 dividido por 3. X vai dar 2. 2 o quê? 2 horas. Tudo bem? Tá joia? Então, grande abraço até a todos e vamos à nossa próxima tarefa, que é a tarefa 54, que vai estar misturando tudo. Vai estar mexendo com a parte de regra de 3 e envolvendo diretamente e inversamente proporcional, tá bom?